Olá! Hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Pois então, se inscreva no canal se não for inscrito. Se for inscrito e não estiver sendo notificado, se inscreva de novo. Se gostar do comentário, like nele, tá bom? E sábado, 5 horas da tarde, Boris Casoy. Isto é uma vergonha! É o meu entrevistado. Deu uma entrevista, Boris Casoy. Hoje eu vou pedir licença a você para retomar um tema de ontem. Ontem eu falei para você dos 6.860.000 testes de Covid-19 do tipo RT-PCR, aquela haste que põe no nariz para saber se você está contagiado do novo coronavírus e, portanto, contraiu a Covid-19. Esses testes estão apodrecendo num armazém do Ministério da Saúde no aeroporto de Cumbica. Isso se deve à desídia e incompetência e, sobretudo, péssima logística. E a novidade é que o repórter que descobriu isso, que eu comentei ontem, consultou 17 estados e o Distrito Federal, 9 se recusaram a dar informação, mais 8 e o Distrito Federal disseram que também tem testes nas mesmas condições. Na verdade, a soma que o jornal fez é de 605.500, dinheiro jogado fora, desdém com a vida humana. Bolsonaro é o responsável pelo Eduardo Pazuello, um general intendente incompetente que não consegue entregar o teste e que não fala, fica escondido, não se comunica para não desagradar o chefinho, porque ele é obediente, né? Pois é, então nós temos, em primeiro lugar, gerência incompetente, né? Segundo lugar, desprezo pela vida humana. Terceiro lugar, sabotagem. Isso aí é sabotagem. Bolsonaro é um aliado da Covid-19, um aliado da pandemia, um aliado do novo coronavírus e está infestando o Brasil com a sua incompetência. Em relação ao episódio de Porto Alegre, que os bolsonaristas estão todos, olha, foi um massacre, mas não foi racismo, o simples fato de ter sido a vítima, né, o João Alberto Freitas, ser um negro e os seus agressores, o policial provisório chamado de cliente pela chefe da fiscalização do Carrefour, né, o Giovanni Gaspar, o Magno Braz, que era a segurança do próprio Carrefour, e pessoas que queriam resolver ali um conflito, e que a vítima era agressiva e tal. E a mulher, Adriana Alves Dutra, chefe da fiscalização, que foi filmando e protegendo os agressores, foi presa, 30 dias de prisão provisória, porque mentiu para a polícia, dizendo que não aconteceu nada daquilo, ela, ao contrário, ela tentou apartar e tal. Pois bem, eu escrevi hoje um artigo, aliás, o Estadão publicou hoje um artigo que eu escrevi lá chamado A Ignorância Racista de Bolsonaro e Mourão. O artigo é uma tentativa de mostrar que o racismo existe no Brasil, a negação do racismo é uma forma de mantê-lo. Nesse artigo, eu escrevi uma linha fina, que é aquilo que resume o artigo, que eu posso transmitir aqui para você. Ao negarem legado racista na escravidão, presidente e vice se revelam seus arautos. E eu parti da grande emoção que eu tinha quando a minha mãe, Mundica Ferreira Pinto, lia para mim, nas noites escuras de Uiraúna, no sertão da Paraíba, lia não, ela dizia de cor, o lindo poema Navio Negreiro, de Castro Alves, que eu vou aqui dizer para você, porque eu citei no artigo. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa-a transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na grávea tripudia. Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde, pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade
após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Esse verdadeiro retrato da bandeira brasileira no navio negreiro me faz lembrar que Freitas foi massacrado no dia da bandeira, dia 19 de novembro. Aí eu quero ler também, se você me permite, o último parágrafo desse meu artigo. Jair Bolsonaro, descendente de colonos italianos, não tem autoridade política nem pessoal para insultar, como fez, brasileiros sensíveis que sabem que o legado histórico da escravidão negra assombra a realidade brasileira ainda hoje. Nada, portanto, o autoriza a considerar lixo o patrício que condene o abominável massacre de Porto Alegre como resultado dele. Ao eliminar o nome da vítima de sua manifestação execrável, ele deu força à expressão homem invisível da lavra do norte-americano Ralph Ellison, como a mais completa definição de racistas que se escondem como daltônicos, entre aspas, entre os quais ele e seu vice-presidente, orgulhosos da própria ignorância, executantes de uma política que ignora a história para reproduzir as suas infâmias. Na coluna do Estadão de hoje, o meu companheiro Alberto Bombig contou que a ministra favorita do seu Bolsonaro, a dona Damares Alves, usou apenas 2% do dinheiro para estimular o combate ao racismo do seu orçamento. Precisava argumento mais forte do que esse para dizer que o Bolsonaro, o governo dele, a ministra Damares Alves e o vice são racistas? Precisava para dizer que aquele massacre é um massacre racista? Pois não. Então é o seguinte, antes de terminar, eu vou dizer a vocês que as redes sociais estão aí mostrando a reação violenta, virulenta, do embaixador da China a um tweet que o Eduardo Bolsonaro, filho 03, apagou, acusando a China de fazer espionagem para impor a sua empresa, Huawei, no conflito pelo 5G nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil. O Eduardo Bolsonaro é apontado como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, mas não é mais. Só que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vive corrigindo as bobagens do Eduardo Bolsonaro, se esqueceu de corrigir mais essa, o uso impróprio da presidência do Conselho, que ele não é mais, mas também que não colocaram um substituto. Para terminar, eu quero fazer aqui o registro da morte de um dos maiores gênios do futebol, esporte que eu muito admiro como torcedor, que morreu nesta manhã em Buenos Aires, Diego Armando Maradona, aos 60 anos. Eu sou um grande admirador da Argentina, um dos meus escritores prediletos é o Jorge Luis Borges, e tenho que reconhecer que Maradona foi um gênio da bola, era melhor do que o Messi, mas não era melhor do que o Pelé, e ele nunca disse isso. Uma lágrima, uma oração, o Diego Armando, Dom Diego, de la gente, do povo. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.